Vou montar nosso bolo, né, da cliente. Ela pediu aquela massa bem molhadinha. Bem molhadinha, né? Então, bota aí uma calda bem generosa. Menina, tá com pé, né? Ela gosta bem molhada. É assim, escorrendo tudo. Molhado, bolo molhadinho. Que é bolo chantininho, molhadinho, né? Tem que ser. O brigadeiro bem cremoso. Cremosidade. Ponta aí, molenga. Acho que dá certo. Dá. Morri! Bolinho branco. Sem pena que ela gosta de molhado. Minha gente. Esqueci de dizer que ela quer bem molhado. É mesmo. Eu toda vez esqueço que espero bem molhadinho, né? Tem que fazer aqui. Esse recheio, quando tu fizesse, tu viu que tava no ponto, tá meio... Tá no ponto. Tá. Eu contei e fiz tudo certo. Olhar seu ponto direitinho, na espátula, caindo em bloco. Tá parecendo que fez mesmo. Tá lindo. Lindão, né? Tá lindo o ponto. Pronto, essa do topo é que tem que caprichar mesmo. Tá bom, tudo certo. Isso. Um pouquinho, né? Senão fica a borda meio... Inclusive, essa aqui sobrou aqui, dá pra gente empurrar também. Vamos olhar mais. Só um pouquinho no meio. Só botar o saquinho pra proteger, né? Não Fica na ressecar. geladeira do dia pro outro, igual todo mundo fala, acho que tá bom. Vai ficar uma estrutura boa esse bolo. Ai, top. A geladeira agora, né? De um dia pro outro. No dia seguinte, Agora a gente tirou o bolo que a gente montou ontem. Decorar, né, amiga? Porque a cliente quer o bolo. Eu acho que tava bem no ponto, viu? Certeza. Visivelmente tá no ponto. Eu acho que esse brigadeiro ficou top. A massa tá tão molhadinha que eu acho que ela deu uma leve rachada. Que eu não sei se foi porque molhou demais. Se você apertar um pouquinho, ela dá uma escorrida. Não vou conseguir passar o chantilly. Dá. Não é. E morreu. Acho que o transporte também vai ser bem tranquilo desse bolo com essa estrutura boa. O que foi? Meio saindo aqui o recheio. Vai dar tudo certo, amigo. Vamos fazer uma oração. Não consegue, né? Mas a cliente pediu pra caprichar, não ser bem molhadinho o bolo. Ah, e você foi lá e fez bem molhadinho, porque ela queria bem molhado, né? Sim. Mas você explicou pra ela que era um bolo de festa, que ia ficar parado numa mesa, que precisa ter estrutura? Não, eu preciso vender, então do jeito que a cliente pede, eu faço. Mesmo que isso comprometa seu trabalho e você entregue esse bolo belíssimo na sua mesa, botando seu nome, porque a cliente quis que você molhasse o bolo, queria bem molhadinho. Não deu muito certo não, aqui não. Não, tá linda. Tá bem estruturada. Bem molhadinho, recheio bem cremoso como ela queria, né? Já entortou. Foi. Agora tu imagina a gente andar com ele num carro pra entregar ou ela vir buscar. Tá bonito, tá parecendo um barril. Achei que ficou top. Agora imagina isso. Ó, parece uma gelatina. Você vai andando. Olha o caramola. Vamos lá, na pista aqui de João Pessoa, cheio de buraco. Uau! Vai chegar top, não vai? E agora? Gente, agora falando sério, nitidamente a gente consegue enxergar aqui um bolo que não está estruturado, a gente vê que o recheio não está no ponto, a gente balança o bolo aqui, ó, ele balança quase como uma gelatina, porque o recheio ele está mole, ele fica, ó, fazendo esses buchinhos para lateral. Vocês estão vendo o quanto a estrutura do bolo está comprometida, a massa manteigada muito ensopada, porque tem que molhar muito, que é um bolo muito molhado, Não, tem que ser molhado no ponto que fique a massa úmida, mas que ela não perca a estrutura. A gente assim que tirou o saquinho já viu que estava ali rachado de tanta água que tinha. Isso aqui não vai durar 10 minutos aqui na mesa, porque o recheio também no ponto mole vai escorrer, vai danificar o bolo todo. Então muitas vezes a gente é questionada, né? Ah, eu fiz meu bolo de chantininho, cobri ele, fiz no ponto correto, cobri o bolo todinho e o bolo se quebrou, o bolo entortou ou o bolo isso e aquilo. Isso não é culpa do chantininho, não é culpa da cobertura, isso é culpa da estrutura do seu bolo. E o que seria a estrutura? A massa do seu bolo e o recheio do seu bolo que não está no ponto correto ou a massa que foi muito molhada demasiadamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, tanto quando você vai misturar
ali aquele recheio com a calda, recheio mole com calda em quantidade. Muitas vezes até o recheio tá no ponto, mas a calda em quantidade também vai dar problema. Então você tem que ter um conjunto de coisas para poder dar certo o seu bolo. Não achem que o chantininho ele vai segurar recheio mole, porque ele não vai segurar recheio mole, tá? Então não pensem que ele ali tem o super poder de porque você botou a cobertura e fica reto que ele vai segurar. Ele é uma cobertura cremosa, então se ele tiver alguma força a mais do que ele, no caso o brigadeiro, ele é mais denso do que o chantilly. Então ele vai empurrar tranquilamente e não vai segurar o seu bolo, tá? Então tenham cuidado na hora de molhar, na hora de atender o pedido do cliente, porque o cliente que pediu, e às vezes passando por cima de tudo que você sabe, de tudo que você estudou, de tudo que você tem certeza que não vai dar certo. Então lembre-se de todas as etapas, tá? Aprender o ponto correto do recheio que você quer usar, aprender a molhar suficiente o bolo para deixar úmido, mas que não perca a estrutura, e lembrar sempre da montagem do bolo, né? Aquele descanso de um dia para o outro com o acetato, fazendo a barreirinha ali, para quando tirar ele está retinho e num ponto certo para ser trabalhado, tá?